depois dos 6 aos 10. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos. E hoje estaremos no Salmo 16. Salmo 16. Hoje iniciaremos uma série de exposições no livro de Salmos que estaremos a ter nos próximos meses. Não iremos expor de forma sequencial nem exaustiva todos os salmos. Relembro que estamos aqui no Salmo 16 porque já estudámos como igreja no passado os primeiros 15 salmos. Mas nós sim escolhemos para esta série de exposições alguns salmos, pelo menos um salmo de cada uma das divisões que encontramos no livro dos Salmos. Vocês sabem que o livro de Salmos, na verdade, é dividido em 5 partes, em 5 coleções. Por isso é que nas vossas Bíblias vocês vão ver a introdução com o Salmo 1 e 2. Depois vão ter o livro 1, aquilo que nas vossas Bíblias chama o livro 1, e uma série de salmos, que vai desde o Salmo 3 até ao Salmo 41. Estes salmos, a Palmer Robertson chama a estes salmos uma constante confrontação entre o rei messiânico, ali na figura do rei Davi, e os seus inimigos, enquanto ele visa estabelecer o seu reinado, e sabemos que aponta para o reinado do Messias, o filho de Davi, que é Jesus Cristo. Isto está nos primeiros 41 salmos, digamos assim. Depois temos o livro 2 dos Salmos, que vai do Salmo 42 até ao Salmo 72, onde nós temos uma comunicação de uma mensagem de esperança aqui. Principalmente, se poderíamos resumir, é uma comunicação de uma mensagem de esperança. No livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, estes salmos são aqueles que retratam o sentir da alma, a tristeza, o lamento do povo de Deus pela devastação que sofreram. Tanto o povo de Israel, nas mãos dos assírios, no ano 722 a.C., como os babilónicos, a destruição que submeteram Judá no ano 586 a.C. Depois temos o livro 4, que vai do Salmo 90 até ao Salmo 106, onde nós vemos uma maturação, não sei se isso é uma palavra em português, mas uma maturidade do povo de Deus. Depois o último livro, do Salmo 107 ao Salmo 150, a ênfase está na mensagem da consumação do reino de Deus. Então estes salmos foram organizados por alguém que organizou com este propósito em 5 livros com diferentes categorias. O livro dos Salmos é o livro maior que temos em toda a Bíblia. Também o livro que tem o maior período de escrita, que abrange o maior período de escrita. Tu tens Salmos que vai desde o tempo de Moisés até ao período pós-cativeiro babilónico. Ok? Pós, então, a destruição de Jerusalém pelos babilónicos, pós os 70 anos de cativeiro na Babilónia, tu tens Salmos aí. Então compreende um período longo de mais de 1000 anos. 1000 anos. Vários são os seus autores no livro de Salmos. Tu tens o mais conhecido e famoso de todos eles, e aquele que escreveu mais salmos, no total 73 salmos dos 150 que nós temos, que é o rei Davi. Depois temos também salmos de Moisés, salmos de Salomão, salmos de Asaf, salmos dos filhos de Coré, e na verdade temos até diversos autores e temos até 43 salmos que não sabemos quem foram os seus autores. Se aquele que organizou o livro de Salmos quisesse inventar, então também nos outros 43 colocaria autores diferentes. Mas não. A autoria que está e a mensagem de autoria que está nos Salmos nós temos que confiar, porque foi inspirada por Deus. Então, o propósito destes Salmos é que ele é e deve ser conhecido por nós como o livro das orações do povo de Deus.
O livro de Salmos, efetivamente, nos ensina a orar e tem esse mesmo propósito. Talvez nunca pensaste nisso? Eu diria que é mais um livro de orações do que um livro de cânticos. Mas também não deixa de ser um livro de cânticos. Livro de cânticos e livro de orações do povo de Deus. É interessante que tu tens no primeiro salmo, aparece logo mencionada a lei, não é? Reparem, deixem uma marca no Salmo 16 e vamos ao primeiro salmo, ao salmo número 1 que nós temos. Reparem o que diz nos primeiros 2 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lei é a palavra aqui hebraica para Torá. Torá significa todo o ensino de Deus. Tem a ver com mandamentos e o conselho de Deus, mas Torá também nas Escrituras é uma referência aos 5 primeiros livros na Bíblia. Por isso é que quem organizou o livro de Salmos o fez com o propósito de dividi-lo e organizá-lo em 5 livros. Apresentando-nos o livro de Salmos como a nova Torá do povo de Deus. A nova Torá, ensino de Deus, de como nós devemos adorá-lo, de como nós devemos orar. Interessante no Salmo número 2, ainda na introdução, é a introdução que resume todo o assunto do livro de Salmos. Ele vai falar do reinado do ungido de Deus. Vai falar deste reinado do ungido de Deus. E isto aponta, nós sabemos, para uma referência clara ao Messias, ao rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre, ao filho de Davi, à promessa que foi feita a Davi, que foi efetivamente cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Então o livro de Salmos, com esta introdução, que nós vimos nos 2 primeiros salmos, tem o objetivo de ensinar o povo de Deus, a nós, a enfrentar com sinceridade a realidade da nossa dor e sofrimento neste mundo caído. Por isso é que vários salmos, primeiramente nos 3 primeiros livros dos salmos, coleções dos salmos, a maioria são lamentações. Tens alguns cânticos de louvor, orações de louvor, mas na primeira parte dos salmos, lamentação. A vida cristã também é feita de lamento, de lágrimas, sofrimento. E devemos enfrentá-la com sinceridade e realidade. Mas há uma transição no livro de Salmos. As 2 últimas partes do livro de Salmos, a maioria são salmos de louvor e menos lamento. Porque esse também deve ser a nossa realidade. Sim, iremos sofrer, mas louvamos o grande Deus que nós temos, a grande esperança que nós temos no Messias, em Jesus Cristo, a salvação que nós temos nele. Por isso podemos viver com confiança. E tal como o profeta Abacuque que nós vimos mais recentemente, o justo viverá pela fé. Pela fé. Por isso pode louvar e adorar a Deus. Mesmo no meio desta realidade amaldiçoada pelo pecado dentro e fora de nós. Mesmo no meio do sofrimento e em toda e qualquer circunstância. Então o livro de Salmos é um dos livros que eu mais amo para usar no aconselhamento bíblico com alguém que está a sofrer em provação e sofrimento. Porque nos ensina a ter a linguagem correta de como nós devemos encarar o sofrimento, esta vida, as circunstâncias, as crises e como devemos orar no meio das mesmas. E onde deve estar também a nossa maior esperança e confiança. E nós hoje vamos estar a estudar o Salmo 16. Então vamos ler este Salmo e depois vamos mergulhar neste mesmo Salmo e retirar aqui as pérolas que encontramos no mesmo para as nossas almas. Primeiro reparem, talvez a negrito nas vossas Bíblias está o Santo de Deus, a negrito. Este título não é inspirado, não faz parte do título original, ok? Mas sim, talvez na tua Bíblia está Miktam de Davi, ou alguns traduzem como o hino de Davi, ou a inscrição de Davi. Este já é inspirado. Já é inspirado. E diz assim a palavra de Deus. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra,
São eles os notáveis, os excelentes, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Senhor, abençoa-nos, Pai, para ver a tua glória refletida neste salmo e os benefícios de te termos a ti como nosso Deus e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que isso seja de grande encorajamento para o teu povo, Pai, aqui esta manhã, para as nossas almas. Edifica, Senhor, e que possamos sair daqui alegres e seguros em ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Hino de Davi, ou a palavra hebraica Miktam. Na verdade, eu não vou inventar para vocês o que é que significa Miktam, porque ninguém tem como saber qual a sua tradução correta desta palavra. Talvez se refere Miktam a uma melodia do qual devia, ou como deveria ser entoado este salmo, este cântico. Talvez se refere a um estilo de poema. E há muitas outras opções para o significado desta palavra. Há quem diga que esta palavra significa inscrição ou ouro, mas eu vos pouparei de todas as muitas opções, porque ninguém tem a certeza do significado desta palavra, Miktam. O que sabemos sim, é que este cântico, esta oração, ela começa da seguinte maneira, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Esta é uma oração inicial de Davi, cheia de confiança no Senhor. Começa desta forma, com uma oração cheia, motivada pela grande confiança que Davi tinha no seu Deus. Nós não sabemos exatamente pelo que Davi estava a passar aqui. Noutros salmos, até temos uma descrição daquilo que estava a ocorrer, as ameaças, os perigos que Davi enfrentava. Neste salmo não sabemos exatamente o que ele estava a enfrentar, mas parece até que ele estava sob a ameaça e perigo de vida. Porque no versículo 10 nós lemos, pois não deixarás a minha alma na morte. Haveria o perigo de vida para ele próprio. E ele era consciente disto mesmo, até da possibilidade de morrer. Mas ele é um homem cheio de confiança. E é incrível, a sua confiança estava em Deus. A vida de Davi foi muito agitada, como a maioria de vocês sabe. Desde que Samuel o ungiu como rei, ele nunca mais teve paz. Teve paz enquanto foi pastor de ovelhas. Como rei, ungido como rei, nunca mais teve paz. Além dos inimigos que ele enfrentou como rei, os inimigos do povo de Deus, os filisteus e as demais nações, que ele tinha que conquistar terra e estabelecer o reino, e alargou o reino no seu tempo, as muitas guerras que ele teve, até ser conhecido na Bíblia como um homem sanguinário pelas muitas guerras que participou. Desde o começo, vocês sabem a história, que o seu sogro, o rei Saul, o tentou matar por várias ocasiões. Também sabemos a triste história que o seu próprio filho, Absalão, o traiu e o tentou matar, revoltou-se contra ele e tomou durante um período até o reino que lhe pertencia a Davi. Então esta foi a vida mais ou menos resumida de Davi. Nunca teve paz desde que foi ungido como rei. Mas aqui vemos um homem cheio de confiança em Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Esta expressão guarda-me
Também pode ser traduzida: Senhor, contempla-me, observa, vigia por mim e mantém-me a salvo. Davi está a pedir uma atenção especial de Deus sobre ele para a proteção do dano, do perigo e até o perigo de vida que ele enfrentava. E ele faz isso, se dirige a Deus. Porquê? Porque ele confiava em Deus. Porque em ti me refugio. Algumas traduções até dizem literalmente, talvez é a tua tradução na Bíblia, diz: porque em ti confio. Esta palavra no original é a ideia de Deus ser o nosso refúgio. Para Davi, Deus era o seu refúgio, o seu abrigo. A razão que faz Davi clamar a Deus e orar a Deus é porque ele confiava em Deus e unicamente em Deus para a sua proteção. Tanto na vida, como nós já lemos no final do Salmo, também na morte. Davi tinha claro que a sua segurança só dependia de Deus. Amada igreja, tu tens essa certeza e esta mesma confiança de Davi? A nossa segurança só depende e dependerá de Deus. Como é que tu podes, por muito que te esforces, evitar que falem mal de ti ou inventem coisas sobre ti? Como é que tu garantirás que os teus filhos, em dada ocasião no futuro, não te irão rejeitar, te abandonar? Ou mesmo se virarem contra ti? Como é que tu, aluno na escola, irás escapar do rufia lá na escola? Tu sendo tão pequeno, ou pequena, ou fraco, ou fraca. Como podes assegurar que o teu emprego está garantido até aos últimos dias, não da tua vida, eu diria, mas para completares a reforma? Como é que alguém aqui pode garantir que o cancro não nos irá atingir? Ou até, eu penso muito nisso quando estou lá no alto, no avião, eu aqui, nada depende de mim. Estou nas mãos do Senhor. Como é que tu podes ter a certeza e descanso que o avião não irá cair? Na verdade, amados irmãos, em todas as circunstâncias e todos os dias da nossa vida, nós devemos ter a confiança de Davi. A nossa segurança está nele. O nosso único abrigo seguro depende de Deus. É o próprio Deus. É Ele que nos faz viver com confiança. É Ele que nos faz andar descansados, independentemente daquilo que aconteça. Nós sabemos que Deus reina sobre nós, que Ele é o nosso Deus, que dependemos dEle e que Ele é por nós. Ele é por nós. Reparem as razões que Davi dá para confiar em Deus e sentir-se seguro nele. E isto começa a partir do versículo 2 até ao versículo 6. Há uma declaração principal. Eu não digo que há duas declarações de Davi, no versículo 2 e no versículo 5, porque eu acho, na verdade, que Davi está a falar da mesma coisa nestes dois versículos. Por isso, se querem um resumo da declaração de Davi, do versículo 2 ao versículo 6, é: eu confio no Senhor, eu estou seguro no Senhor, porque Ele é o meu maior e melhor tesouro. É isto que era Deus para Davi. Reparem o versículo 2. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É interessante aqui, repara num detalhe nas tuas Bíblias. Quando diz, digo ao Senhor, Senhor deve aparecer na tua Bíblia com todas as letras em maiúsculo, correto? E isto é o nome de Jeová, o nome que Deus se revelou a Moisés, o Eu Sou, o nome da aliança de Deus com o seu povo. Digo ao Senhor. Mas repara na continuação, outro termo Davi está a usar, que já não aparece Senhor com todas as letras de Senhor em maiúsculo, mas só na primeira letra, em maiúsculo. Porque é no hebraico a palavra Adonai, significa Senhor, o soberano. A quem pertence a sua vida? De quem Davi estava consciente que pertencia? Ele e todas as coisas e a sua vida. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Ele confiava em Deus e o tinha como o maior e melhor tesouro, porque ele confiava que Deus era soberano na sua vida, que ele pertencia a Deus.
E por isso tudo aquilo que ele podia experimentar vinha de Deus. Mesmo as ameaças e os perigos, ele sabia que Deus era soberano sobre os mesmos. E ele sabia que Deus era o único que tinha direito sobre a sua vida e de requerer o que quisesse. Davi era consciente da soberania de Deus da sua vida e era o que dava a sua confiança, a sua segurança e até, como vamos ver, a sua alegria. A doutrina da soberania de Deus é a doutrina que mais confiança me dá a mim de forma pessoal. É a doutrina e a convicção que mais segurança me dá, que mais consolo me traz quando estou no meio da dor e do sofrimento. E eu espero que também a mesma confiança que Deus é soberano sobre tudo e todos seja aquilo que te dê a paz e possas descansar à noite. Porque descansas que Deus é o soberano sobre a tua vida. E tem todo o direito de fazer nela aquilo que Ele bem entende. E que Ele é um bom soberano, não é um qualquer soberano, mau, perverso, que se alegra no sofrimento dos seus filhos. Ele é um bom soberano e tudo faz com bons propósitos para o seu povo, mesmo que seja por meio da dor e do sofrimento. Por isso é que Davi dizia, outro bem não possuo, senão a ti somente. Bem, aqui esta palavra pode ser traduzida por recompensa, por satisfação, por benefício. Para Davi, a ideia aqui, o sentido que Davi está a transmitir é que Deus era o seu supremo bem. O seu maior e melhor tesouro. Ter Deus é, sem dúvida, o maior benefício das nossas vidas sobre tudo o resto. Porque tudo o resto um dia irá terminar. Segurança, prosperidade. Nós iremos morrer como qualquer mendigo, sem nada. E não levaremos nada. Saúde. Sabemos que tudo nesta vida que valorizamos tanto, um dia irá terminar. E o único que é o nosso bem para todo o sempre e além do sepulcro é o nosso próprio Deus. É Ele ser o nosso Deus. Era esta a convicção de Davi? A convicção de Davi não era ter a sua saúde, segurança e prosperidade apenas por um par de anos. Ou mesmo até que te acompanhe isso ao longo de todos os anos da tua vida aqui na terra dos viventes. Mas nada será para sempre. A única coisa que é para sempre é Deus. Por isso Ele é o nosso maior bem, o nosso melhor tesouro. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os nobres, notáveis ou excelentes, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi era um homem que estava convencido que Deus era o seu supremo bem, o melhor tesouro da sua vida. Então ele também aqui manifesta que aqueles que pertencem a Deus e que estão unidos a Deus, eles serão também o nosso maior prazer, porque eles têm prazer em Deus. Davi estava a manifestar aqui o seu prazer que tinha não somente em Deus, mas naqueles que amam, estão unidos a Deus e temem a Deus e têm a Deus como o supremo bem das suas vidas. O povo de Deus. São eles os excelentes na terra, diz Davi. São eles os mais importantes. Reparem as palavras que usa Davi aqui, de alta consideração, estima e valor pelo povo de Deus. Que grande diferença hoje em dia, nos nossos dias, que encontramos no mundo evangélico. Em muitos ditos cristãos que, por tudo e por nada, falam mal da igreja. Que não têm nenhum problema em abandonar a igreja. E que têm tão pouco a igreja e o povo de Deus. Aqueles que têm prazer em Deus terão prazer também na igreja de Deus, no povo de Deus. É isso que aprendemos, que está ligado e relacionado com Davi. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus irão amar o povo de Deus e onde Deus se manifesta e age através da igreja. Através da igreja. Através do seu povo. Reparem, nos quais tenho todo o meu prazer. Está a falar do povo de Deus. Eu tenho no povo de Deus todo o meu prazer, alegria. A estima pelo povo de Deus é uma evidência que Davi pertencia ao povo da aliança com Deus. O teu amor, estima e prazer pela igreja, pelo povo de Deus, é uma evidência que tu fazes parte da nova aliança com Deus.
Se não tens, deves considerar seriamente se tu na verdade estás unido a Deus, se tu temes a Deus e se tu amas verdadeiramente a Deus. Porque podem, por favor, deixar uma marca e irem até quase às últimas páginas da Bíblia, a 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Reparem o que diz aqui. E João fala muito sobre isso. De amar a Deus é amar o povo de Deus, é amar os irmãos. E se não amamos os irmãos, somos mentirosos, não conhecemos a Deus. Mas reparem nestas palavras, 1 João, capítulo 5, versículo 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, aquele que o salvou, também ama ao que dele é nascido. Está a falar da igreja, do povo de Deus. Se ama a Deus, ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O povo de Deus será sempre especial para aqueles que pertencem a Deus. Teremos prazer nele e em estar com o povo de Deus e com a igreja de Cristo. Porque nós amamos aqueles que amam a Deus. E porque nós estamos unidos a Deus, mas também estamos unidos ao seu povo. Nós amamos aqueles também que amam a santidade, que amam a justiça e que buscam mesmo não de maneira perfeita, porque não existe nenhuma igreja perfeita. E nós não somos uma igreja perfeita. Mas pelo menos nos esforçamos para glorificar em Deus, a Deus em todas as coisas. E nós amamos isso, porque amamos a Deus. O contrário, fica a advertência da palavra de Deus. O desprezo pela igreja, o desdém pela igreja, a rejeição ao povo de Deus, àqueles que temem a Deus, é um sinal que tu não pertences a Deus. Que tu não estás ainda unido a Deus. Que tu ainda não estás no amor de Deus. Ainda mesmo nesta carta, 1 João capítulo 4, o apóstolo João diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nas palavras de Jesus Cristo, nós sabemos muito bem o que ele disse, as mesmas palavras, de uma outra forma, obviamente. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto é a prova, a evidência que sois meus discípulos, se vocês amam ou se amam uns aos outros. Não é somente dizer que amamos a Cristo, o amor a Deus, a Cristo, se mostra no amor à igreja, no amor ao meu irmão e à minha irmã que está sentado ao meu lado. Agora, reparemos num contraste bem marcado do salmista aqui. Ele continua na sua oração. E aqui vemos um contraste em relação a como considera e trata o povo de Deus, com alta estima, com prazer, tem prazer nele, contrastando como ele considera e qual é a sua atitude para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Vamos voltar ao Salmo 16, versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Reparem como Davi agora trata aqueles que não fazem parte do povo de Deus, ou como considera e qual é a sua atitude em relação àqueles que não pertencem ao povo da aliança. Primeiro, rejeição. Ele rejeita aqueles que rejeitam ao Senhor. Rejeição. Segundo, não associação. Não oferecerei as suas libações de sangue. Era um costume pagão daquele tempo que Davi conhecia, o povo de Israel conhecia nos sacrifícios pagãos de beber sangue. E talvez já vimos filmes disto, de paganismo puro, como Indiana Jones. E tens lá nas taças a beberem a sangue e tudo, sacrifícios de sangue e de beber esse sangue. Bem, aqui
Davi manifesta que não irá associar-se de alguma forma com os seus sacrifícios, com as práticas, as crenças daqueles que não conhecem e não temem a Deus. E também reparem, versículo 4 ainda, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele tem uma aversão àqueles que não temem a Deus, àqueles que não amam a Deus. Não pronunciarei nem os seus nomes, porque eu não quero ser associado a eles, porque eu não pertenço a eles, porque eles não seguem o mesmo Deus, eu não tenho comunhão com eles. Ele até não pronuncia os seus nomes porque ele não quer honrar aqueles que não honram a Deus. Amados, essa deve ser a nossa atitude. Claro que nós e Deus também ama o mundo. E a palavra ama o mundo é etnos, nações. Devemos amar todos. Mas nós não devemos confundir amor com associação, com participação. Devemos ser um povo separado. Foi para isso que Deus nos chamou. As nossas crenças são diferentes. Os nossos valores são diferentes. As nossas prioridades são diferentes. A nossa forma de vestir é diferente. Até a nossa forma de comer deve ser diferente. Deve ser diferente. Porque como Paulo diz ali em 1 Coríntios, e nós lemos na escola bíblica dominical, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Também devemos ter em atenção que ninguém pode servir a dois senhores. Não foi isso que nos advertiu Jesus Cristo? Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode estar com um pé nas coisas de Deus, em seguir a Deus, e com um pé nas coisas do mundo, e amando o mundo, e associando com o mundo, e valorizando o mundo, e em comunhão com o mundo. Não podes. Aquele que ama o mundo, o que é que diz a palavra de Deus? O amor de Deus não está nele. Não conhece a Deus. O amor de Deus não está nele. Aqui o amor ao mundo é este sistema de valores, de práticas, que Davi diz que rejeita e abomina. Porque são contrárias à santidade, à justiça, à glória de Deus. Ter a Deus como o melhor tesouro e maior e melhor tesouro das nossas vidas implica ter o mundo e aquilo que Ele oferece como lixo. Como lixo. Amar as duas coisas e querer reter as duas coisas não dá. Não dá. O nosso maior e melhor tesouro é Deus. É Deus. Se amamos o santo, temos de quebrar todos os laços com o pecado e com aqueles que praticam o mal. Eu volto a repetir. Se amamos verdadeiramente o santo, a Deus, nós temos de quebrar todos os laços com o pecado e com aqueles que praticam o mal. Não há zonas cinzentas na vida cristã. Ou é branco ou é preto. Ou és ou não és. Não podes amar o mundo e os seus prazeres e amar a Deus. Não podes ser cristão ao domingo e viver como demónio o resto da semana. Não podes dizer que amas o santo, mas amares mais a pornografia. Não podes dizer que temes a Deus, mas enganas, mentes, ofendes os homens e, por sinal e por extensão, ofendes a Deus, primeiramente e principalmente. E reparem aqueles que não temem a Deus, que não amam a Deus. O que é que ele começou o versículo por dizer? Muitas serão as suas penas. As penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. As penas aqui é a palavra que pode ser traduzida por dores ou aflições. Aqueles que trocam o Senhor por outros ídolos, que já viram que é uma coisa ridícula. Trocar a Deus por outra coisa, o maior e melhor tesouro por outra coisa, por ídolos fabricados pelos nossos corações e até alguns pelas nossas próprias mãos. Que nós compramos a madeira, não é? Usamos esta mesma madeira, esta é a imagem que nós temos, creio que no livro de Jeremias, posso estar errado, mas que o profeta dá ali, que compravam a madeira, adquiriam madeira ou cortavam madeira, usavam uma parte para a lenha,
para cozinhar, depois a outra parte entregavam a um artista para criar um ídolo, e essa mesma madeira adoravam e confiavam nos ídolos. Que ridículo. Que ridículo. Mas nós talvez agora, tu estás a pensar, mas eu não faço isso. Eu não adoro imagens de estátua de madeira, sim, mas nós criamos outros ídolos com os nossos corações. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Continuamente, eu posso ver na minha própria vida ídolos a serem levantados que eu tenho que derrubar. O ídolo do temor aos homens, da reputação, o que os homens vão pensar sobre mim. O ídolo do prazer, do conforto. O ídolo do prazer sexual. É a mesma coisa. Coisas vazias e inúteis. Coisas vazias e inúteis. Eu penso nesta imagem de jovens nas discotecas. Muitas vezes tu vais a Lisboa e aqueles que andam de Uber e são motoristas profissionais de Uber sabem aquilo que eu estou a dizer. Se vais bastante cedo, de madrugada a Lisboa, lá por volta das 5, 6, 7 da manhã, tu vais encontrar jovens tirados na rua. Deitados no seu próprio vómito. Agora, eles não pensaram quando foram à discoteca que iriam terminar a noite assim. Ninguém pensa, senão ninguém vai. Eles pensavam que iriam se divertir, que iriam ter prazer, que iriam desfrutar. Terminam humilhados, piores que animais no seu próprio vómito. É isto que é o pecado e os ídolos te conduzem. Prometem muito, mas pagam tão mal. Tudo aquilo que não é Deus nesta vida é vão, inútil. Correr atrás do dinheiro. Oh, quantos homens e mulheres correm atrás do dinheiro. O seu grande ídolo dos seus corações. Deixa-me dar-te uma novidade, se ainda não pensaste sobre o mesmo. Irás terminar a tua vida como qualquer outro mendigo, sem nada. E não irás poder levar nada para a eternidade. É inútil. É inútil. Muitas serão as penas, dores, aflições, do que trocam o Senhor por outros deuses. Nesta vida, e nem falar na eternidade. Nem falar na eternidade. A condenação eterna, serem rejeitados por Deus para todo o sempre, porque rejeitaram a Deus durante toda a sua vida. E Deus é justo em julgá-los e condená-los para todo o sempre. O resultado de seguires os ídolos do coração será vazio, desperdício, miséria, ruína. Este é o destino de todos quantos aqueles não confiam em Deus, que não têm a Deus como o seu refúgio, o seu abrigo. Eles, na verdade, não estão seguros, mas eles estão inseguros. Eles, na verdade, não têm certeza de nada, mas eles vivem na incerteza. Esses homens que não confiam e não têm a Deus como o refúgio da sua vida, o abrigo, eles mesmos são arrastados pelos dilúvios dos erros e prazeres deste mundo e acabarão por afogar-se nos mesmos para a sua destruição eterna. Lembra-se da imagem de dilúvio? É esta a imagem que caminha esta sociedade sem Deus. Destruição. Destruição. Mas Davi volta a declarar qual é o seu melhor tesouro. Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Reparem aqui novamente o nome Jeová, ou Javé, ou Yahvé. Ninguém sabe como pronunciar corretamente. Quem te disser que sabe pronunciar corretamente está a mentir para ti. Mas é este nome, Eu Sou, que ele se revelou. O Deus da aliança. E ele diz aqui, Ele é a porção da minha herança. Eu vejo muitas semelhanças com este versículo, com o versículo 2. Eu pelo menos vejo. Eu não vi os comentaristas a verem, mas... E talvez isso pode ser um problema. Mas parece que Davi está a dizer a mesma coisa. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ou seja, o Senhor, Tu és o meu Deus e Tu és o meu supremo bem. Agora reparem o versículo 5. O Senhor, Tu és o meu Senhor e Tu és a minha herança, o meu cálice, o arrimo da minha sorte, ou seja, o sustento da minha vida. Está a dizer as mesmas coisas por outras palavras. Típico de Davi, escrevendo os seus cânticos e orações. A porção da minha herança. Davi usa aqui 3 metáforas para comparar a Deus.
porção da minha herança. Aqui faz alusão às heranças da terra de Canaã. Porque ele é parte do povo da aliança. E lembram-se que ele sabe, e sabemos nós, que foram divididas entre os israelitas por determinação divina a parte que lhes tocava a cada tribo na terra prometida em Canaã. E a lei determinava a porção que caía para ele. Davi está a dizer, na verdade, quem é a minha porção é o próprio Deus. Esta é a minha verdadeira herança, superior. O meu cálice. João Calvino, comentando, no seu comentário de estudo do livro de Salmos, aqui o cálice, ele diz que pela palavra cálice, Davi está a referir-se ou à renda como produto da sua própria herança, ou mediante o sustento ordinário pelo qual a vida é sustentada, visto que a bebida é uma parte da nossa nutrição. O que Davi está a dizer é que Deus para ele é melhor que a comida, é melhor que todo o sustento, é melhor do que tudo aquilo que a terra tem para oferecer. E ele reforça isso noutra metáfora. O arrimo, ou esta palavra, o sustento, talvez tu vais perceber melhor. Ele é o sustento da minha sorte. Ele é aquele que o guarda como possessão da sua herança. Reparem, Deus não nos apenas nos dá todas as coisas. Não é apenas uma herança recebida. Ele garante que não vamos perder essa herança. Por isso a nossa salvação está garantida, amados irmãos. Não por nós, não por o que podemos ou deixamos de fazer, mas porque Ele garante a nossa herança para todo sempre. Não apenas nos dá uma herança, Ele garante essa herança para todo sempre. Ele é o sustento da minha vida. Por isso é que Davi se sentia tão plenamente satisfeito unicamente com Deus, que nada mais deseja além dele. Que o Senhor nos dê esse coração. Que o Senhor nos dê verdadeiramente esse coração. Versículo 6. Caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Davi continua aqui a descrever, e agora com maior detalhe, o seu estado de espírito, que era proveniente do seu relacionamento verdadeiro com Deus. Ele afirma que está descansado, tranquilo, confiante na sua herança. E Paulo vai dizer em Colossenses que a nossa herança é Cristo e todas as promessas que temos nele. O próprio Deus era a herança de Davi. E como é bom desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É a única que satisfaz. Tudo o resto que o mundo tem para te oferecer, jovem, que Ele promete, é vazio e inútil. Inútil. Tu te vais deitar insatisfeito. Tu te vais deitar cheio de culpabilidade. Tu vais sofrer muitas dores. Mas em Deus encontrarás o prazer e a alegria, a paz, a segurança que Davi também encontrou. E é somente nele que podes encontrar. Somente quando Deus for a tua herança, o teu maior e melhor tesouro, somente quando Ele for tudo para nós, nós então seremos verdadeiramente felizes. Somente quando Ele for tudo para nós. Temos que avançar porque versículo 7 a 11 vai dar uma descrição dos benefícios para os que confiam no Senhor. E agora seremos mais rápido aqui nos benefícios. Ele começa por louvar o Senhor, bendiga o Senhor. Por quem é o Senhor para ele e por tudo aquilo que Ele lhe fez e lhe faz e fará, ele solta um clamor de louvor. Bendiga o Senhor. A verdadeira adoração é fruto de conhecermos a Deus e de quem Ele é para nós. Esta é a verdadeira adoração que devemos procurar. E Davi descreve aqui os benefícios para os que confiam no Senhor. Versículo 7. Ele é o meu conselheiro. É dele que eu tenho a direção da minha vida. Direção, versículo 7. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina.
Davi tinha o Senhor como o supremo conselheiro, o supremo mestre da sua vida, aquele que dava direção aos seus passos. E isso nós sabemos que ocorre por meio do seu Santo Espírito de maneira contínua, mas não separado da palavra de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, do ensino e do conselho de Deus, que só encontramos na palavra de Deus. Por isso, tal como Davi, nós temos que buscar ao Senhor constantemente. Reparem o que Davi diz: pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele já está afastado do povo da comunidade, ele já está sozinho no seu quarto, é de noite, e ele está a refletir na palavra de Deus, em Deus, nas suas promessas. Ele buscava o Senhor de maneira constante. Para nós termos direção na nossa vida correta, devemos também de buscar a Deus constantemente, tal como Davi. Ter Ele como conselheiro. Repara o que diz aqui: o meu coração me ensina. Literalmente a palavra que aparece no original não é coração, é rins. Porque no entendimento dos judeus, os rins é o homem interior, onde estão situadas as emoções, o ventre, as emoções, os sentimentos. O coração, o homem interior, a alma humana, só pode ser aconselhada, renovada e transformada pela palavra de Deus e o Deus da palavra. Só o Espírito Santo, usando a sua palavra, tem esse poder. As psicologias e os seus terapeutas não têm o poder de mudar um coração. Só a palavra de Deus. Versículo 8 a 9, ele não é apenas aquele que lhe dá direção, mas é aquele que dá segurança. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Reparem o que Davi está a fazer. O Senhor tenho à minha presença, mas também tenho à minha direita. Ele era consciente que Deus é espírito omnipresente, está em todo lugar. Ele era consciente da presença de Deus, da providência de Deus em todas as coisas na sua vida, à sua frente, à sua direita, e da necessária dependência que ele tinha deste Deus, de quem dependemos unicamente. Os reformadores, no século XVI, chamavam esta atitude consciente que nós devemos ter, que estamos diante da presença de Deus, de Coran Deu. Coran Deu, que significa perante a face de Deus. Consciente que em todo o tempo nós estamos diante da face de Deus e o olhar de Deus está sobre nós. E por isso estamos seguros. Por isso não estamos sozinhos. E também isso nos motiva para glorificar ao Senhor em todas as coisas. Deus é por nós. Deus nos protegerá. Deus nos guardará. Deus nos vigia constantemente, em todo lugar e em toda a circunstância. Segurança. Era o que Davi tinha como confiança que Deus era para ele. E reparem, o versículo 9 relembra muito as últimas palavras do profeta Abacuque. Não é? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque ali, capítulo 3, ao final. E parece as mesmas palavras de Davi no versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, independentemente das ameaças, independentemente das circunstâncias da minha vida, porque a minha confiança está em Deus. Por isso é que Davi não se entregava ao medo, à ansiedade. Quando nos sentirmos cercados de todos os lados por muitas dificuldades e aflições que teremos nesta vida, o nosso único remédio é o mesmo remédio que foi para Davi, é olhar para Deus. Olhar para Deus, e somente nele encontraremos verdadeiro descanso, tranquilidade, segurança, paz, alegria para as nossas almas. Uma fé triunfante como a de Abacuque e como a de Davi é resultado de uma confiança em Deus, em quem é Deus e na convicção que Ele é o nosso maior e melhor tesouro. Termina com o versículo 10 e 11 este salmo. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Repara, diz aqui, não deixarás a minha alma na morte.
o motivo da alegria de Davi em Deus é que Deus também garante a sua ressurreição. Ressurreição. Não deixarás a minha alma na morte. Davi tinha esta confiança em Deus. Mesmo que ele fosse morto por aqueles que o ameaçavam, ele iria ressuscitar um dia. Ele iria ressuscitar um dia. É impressionante isto porque o que os homens mais temem é a morte. Mas reparemos aqui que Davi nem isso temia. E tal como Paulo, que lemos, o irmão Daniel leu para nós no tempo da ceia, desdenhava da morte. Desdenhava da morte. Davi também aqui desdenha da morte. Porque ele nem temia a morte e por isso não havia nenhum empecilho para ele ser verdadeiramente feliz. Ele era verdadeiramente feliz. Porque até na morte, ele sabia que podia confiar na ressurreição futura. A última parte do versículo 10 é muito interessante. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, o que é que estás para aqui a dizer? O teu corpo não se vai decompor? Tu és pó e Deus disse que ao pó voltarás. E Davi efetivamente voltou a ser pó. Aliás, eu visitei em Jerusalém o túmulo de Davi. Obviamente não sabemos se é efetivamente Davi que está ali. Eu visitei o túmulo de Davi. Ele morreu. Ele corrompeu-se. O seu corpo voltou ao pó. Mas, amados, em Jerusalém também visitei outro túmulo, mas que estava vazio. O túmulo de Jesus Cristo. Profeticamente, por inspiração divina, este salmo aponta profeticamente para aquilo que iria acontecer ao Messias, ao Filho de Davi, a Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição. Sabemos isto porque o Novo Testamento, tanto Pedro como Paulo, aplicam esta parte do Salmo para falar da ressurreição de Jesus Cristo e não de Davi. Não temos tempo, mas por favor, reparem o que diz aqui Atos 2. Vamos ali, depois dos Evangelhos temos o livro de Atos, para verem e comprovarem que Davi está a falar do Messias, do seu descendente, do filho que lhe foi prometido. Enquanto vocês abrem Atos 2, nós sabemos que foi prometido um filho a Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2, foi prometido um descendente a Davi que iria reinar para sempre, viver para sempre. Davi não viveu para sempre, Salomão não viveu para sempre. Mas há um homem que vive, o homem Deus, o Deus homem, que vive para sempre, irá reinar para sempre. E esse é Jesus Cristo. Reparem, em 1 Crônicas 17, 12, antes de irmos a Atos, a promessa que Deus fez: será Ele, o teu descendente, quem construirá uma casa para mim. Aqui está a falar de Salomão. Mas reparem agora profeticamente o que diz: e eu firmarei o trono dele para sempre. Sabemos que o trono de Salomão chegou ao fim, até terminou em divisão. 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Mas aqui é uma menção ao trono de Jesus Cristo que é para todo sempre. E Pedro tinha isso presente. Atos 2, versículo 25. Reparem o que diz aqui a palavra de Deus. Eu ainda estou a abrir, eu sei que vocês já estão lá. Atos 2, versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, a respeito de Jesus Cristo. Está a pregar ali, é a pregação do dia de Pentecostes, Pedro. Diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Está a citar, literalmente, o Salmo 16 e apontando para Jesus Cristo. Para o facto da ressurreição de Cristo. E Paulo faz o mesmo com este Salmo. Ainda no livro de Atos, capítulo 13, versículo 35. Por isso também diz em outro Salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quando Paulo está ali em Antioquia, está a falar de Jesus Cristo, do Evangelho, da morte e ressurreição.
E diz em outro salmo, nós sabemos, é o Salmo 16, não permitirás que o santo veja corrupção. E Jesus Cristo, milagrosamente, na verdade o seu corpo não voltou ao pó, ressuscitou. Não se corrompeu. Isto se cumpre em Jesus Cristo. Por último, o benefício de confiar em Deus. Versículo 11, voltando ao Salmo 16, alegria plena e eterna. Ele é o único que pode oferecer alegria plena e eterna. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida? Bem, este caminho da vida na terra dos viventes um dia chegará ao fim, a todos nós, a não ser que o Senhor volte antes. Então Davi não está a falar dos caminhos da vida nesta terra dos viventes, mas o caminho da vida que nunca acaba, a eternidade. Tu me farás ver esses caminhos. Só os que estão unidos a Deus, só aqueles que vivem em Deus e só aqueles que não podem viver sem Deus conhecem e conhecerão este caminho. Na tua presença há plenitude de alegria. A verdadeira alegria jamais será encontrada em qualquer outra coisa, senão em Deus. E reparem, termina, na tua destra, delícias perpetuamente. Amados, tudo nesta vida é temporário. Só há uma coisa que é perpétua e para todo o sempre, que não desvanecerá. É Deus, as suas promessas para nós, a eternidade gloriosa que nos espera, para aqueles que estão em Deus, que estão em Jesus Cristo. Deus é o nosso supremo tesouro. Nele, e somente nele, as nossas almas podem ter verdadeiramente segurança e alegria para sempre. É esta uma realidade para ti? Ou ainda andas à procura em qualquer outra coisa ou sentido para a tua vida, para a tua existência? A segurança, a alegria para a tua alma. Deixa-me dizer-te que esta é a mensagem de Davi para nós. Somente em Deus, somente em Jesus Cristo acharás verdadeira alegria. E se estamos verdadeiramente em Cristo, então as nossas vidas estão sobre a rocha. E a nossa rocha é Jesus Cristo. Somente nele as nossas almas estão verdadeiramente seguras e estarão por toda uma eternidade. 1 Coríntios 15 não vamos abrir, mas nós já lemos. E neste capítulo Paulo fala sobre, lemos um excerto de 1 Coríntios 15, e fala aqui claramente que Jesus é a primícia daqueles que dormem e será também de todos nós, usando aqui dormir como eufemismo para a morte. Será também a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar e porque ele ressuscitou, garante que nós também iremos ressuscitar. Por isso é que a nossa herança é Jesus Cristo. Por isso tudo aquilo que temos para sempre é Ele e está nele. Por isso é que a nossa verdadeira alegria deve estar unicamente no Senhor. Esta pérola de grande valor, o tesouro maior e melhor das nossas almas, não é ganhar o Euromilhões, é ganhar Jesus Cristo e desfrutar dele para todo sempre. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque ela nos mostra a tua glória, a glória do teu Filho, do Messias, do Salvador, daquele que é o nosso tesouro maior e melhor, a nossa herança. Aquele, Senhor, que é o único pelo qual nós podemos ter a certeza da segurança nesta vida e por toda uma eternidade. E que somente nele, Senhor, nós podemos ser verdadeiramente felizes, Pai. E também somente nele e por ele, Senhor, e para ele, iremos desfrutar, Senhor, de Ti para todo sempre. Nos espera, Senhor, delícias perpetuamente, Senhor. Que maravilhosa esperança nós temos. Por isso que Tu sejas a nossa alegria, Senhor, hoje e sempre e para sempre. Amém.